Nesse vídeo nós vamos discutir o porquê que a inteligência é o caminho dos dias de hoje. Bom, para resumir um pouco a premissa desse vídeo, a gente vai partir de duas perguntas que precisamos responder ao longo desse vídeo. A primeira pergunta é por que ficar inteligente? E a segunda pergunta, qual o resultado, qual o progresso que nós vamos obter com relação à inteligência levada para o contexto atual? Em outras palavras, qual vai ser o resultado tangível? Qual vai ser o elemento material ou alguma coisa nesse sentido que vai mostrar que você é uma pessoa inteligente? Eu já comentei isso em alguns vídeos anteriores a respeito sobre definições de inteligência. Tem um vídeo que eu publiquei já tem um mês, que eu publiquei falando sobre como se tornar inteligente em 2025. Eu fiquei pensando sobre as definições de inteligência que eu abordei de forma bem superficial nesse vídeo que eu soltei, e eu até conversei um pouco a respeito com outras pessoas a respeito desse tema. É interessante porque inteligência, assim como muitos outros conceitos e palavras, tem muitas definições, não tem uma definição unânime entre as pessoas que estudam com profundidade esse tema. E é interessante porque inteligência, quando você escuta a palavra inteligência, tem diversas definições, mas a definição que mais você deveria levar em consideração é justamente aquela que é tangível, ou seja, é aquela que você tem resultados práticos na sua vida. E tem um exemplo muito bom mesmo, que eu vi isso em um podcast, e eu vou trazer isso para você agora nesse vídeo. Que esse exemplo, basicamente, ele diz o seguinte: se você tem uma pessoa que ela tem um conhecimento teórico, ou seja, pensa num professor, ou então uma pessoa que ela é muito inteligente na área dela, ela tem conhecimento muito aprofundado sobre a área dela, só que ainda assim, esse conhecimento, apesar dele representar uma certa inteligência por parte da pessoa, ele acaba não se refletindo em todas as áreas da vida da pessoa. Ou seja, ela trabalha muitas vezes num trabalho que acaba que se torna um certo desânimo para ela, ou seja, ela trabalha no emprego que odeia, resultando em outras áreas da vida dela, ou seja, ela está vivendo uma vida em que ela não gosta. Não só que não gosta, mas também que ela odeia. E olhando por esse ponto de vista, você diria que, cara, se essa pessoa ela é tão inteligente nessa área dela, como é que ela pode ser tão boa em outras áreas? Sabe? Isso é uma coisa que o professor Olavo de Carvalho falava, uma coisa que você pode odiar ou gostar do cara, mas ele era um cara muito inteligente, muito sábio. E ele fez uma observação que ele dizia que tinha muitas pessoas que eram muito especialistas na área delas, só que eram umas antas completas em outra área. Isso leva para esse exemplo que eu tô falando. E o que ele nos comunica? Qual que é a mensagem essencial desse exemplo? Em essência, é o seguinte: de que adianta você ser muito inteligente em alguma coisa se você, a sua área, por exemplo, você tem um conhecimento muito teórico sobre história, sobre esse tipo de coisa, e realmente, cara, é muito importante ter esse tipo de conhecimento, não vou ser contra isso, mas para pensar, se você tem essa inteligência de ser capaz de obter esse conhecimento, você também não é capaz de obter um conhecimento que reflita nas suas finanças, que reflita na sua saúde, que faça com que sua vida, ela como um todo, acabe, cara, se beneficiando como um todo. E é por isso que a premissa que eu gosto de usar, que é uma premissa mais pragmática, é que, cara, inteligência, que assim, já digo de antemão, que isso não é uma definição que eu criei, não, é uma definição de um físico chamado Max Tegmark, que ele diz que, assim, de forma bem resumida, que a definição dele de inteligência é a sua capacidade de conseguir o que você quer da vida. Então vamos pensar um pouco sobre isso. O que você quer da vida? Isso já demanda que você tenha clareza, mas eu já vou partir do ponto que você possui clareza, já possui objetivo. Você possuindo seus objetivos, você possuindo essa clareza, naturalmente, se você conquista o que você quer, você é uma pessoa inteligente. Mas aí, o que a gente colocaria como uma pessoa que não é inteligente? Porque não é você é meio inteligente ou você é meio burro. Não, é sim ou não. Ou você é inteligente ou você não é. Nesse contexto que eu estou apresentando aqui. Então, se você tem o objetivo, digamos, de ser um médico, e você não consegue alcançar esse objetivo, então você não é uma pessoa inteligente. Se você tem o objetivo de ficar rico, e você não fica rico financeiramente, então você não é inteligente. E hoje, tem um lance que é muito curioso, porque hoje você tem uma desproporção muito peculiar. Você tem pessoas que têm muita informação, tem pessoas que têm acesso a muita informação, a um conteúdo, seja ele de qualquer que seja o conteúdo, seja um conteúdo denso, conteúdo teórico, conteúdo realmente de conhecimento, mas não aplica. Aí você acaba criando uma certa necessidade de pessoas que executam mais do que ficam estudando mais tempo.
Isso acaba levantando para um outro cenário, que é o seguinte: se você tem pessoas que não são inteligentes, não porque falta a elas conhecimento, é justamente o contrário, falta a elas execução, falta a elas prática, mais execução, que inclusive a prática do seu conhecimento, ela vai trazer a clareza do que você precisa melhorar no seu conhecimento. Por isso que tem aquela técnica do Richard Feynman, que sempre que você aprende alguma coisa, você ensina essa coisa, você transmite esse algo que você aprendeu para outra pessoa. Porque no momento que você aprende algo e você internaliza isso, você expõe isso para o mundo. Quando você expõe para o mundo, você precisa fazer um esforço de digerir aquilo. E nesse processo você ganha mais clareza, você ganha mais formas de você transmitir aquilo, até no seu próprio entendimento. Você acaba facilitando ainda mais e você precisa tomar o maior cuidado para que a pessoa realmente entenda e compreenda o que você está dizendo. Se houve algum ruído e a pessoa não compreendeu o que você quis dizer na sua explicação, então o erro foi seu. Toda essa volta toda foi para representar o seguinte: por que a inteligência hoje ela é o caminho e por que nós devemos usar como parâmetro nós conseguimos o que nós queremos na vida como um sinal de que somos inteligentes. Eu sei que você pode pensar que isso é uma perspectiva, uma abordagem um tanto pragmática, utilitarista, e de fato é. Só que hoje você precisa ter essa abordagem, porque você também precisa ter como base, como ponto de partida, a pirâmide de Maslow. Isso é um erro que eu estava acabando fazendo na minha vida, que é, se você não conhece a pirâmide de Maslow, basicamente é uma pirâmide onde um psicólogo chamado... Assim, se você pesquisar no Google você vai encontrar, mas essa pirâmide, ela mostra uma hierarquia de necessidade no ser humano. Então, por que eu tô trazendo essa pirâmide de Maslow? Você não pode buscar algo elevado, por exemplo, pensar aqui um conhecimento de filosofia, sendo que você tá precisando de grana, você tá precisando suprir outras necessidades mais básicas que vêm antes dessa necessidade, desse seu anseio por coisas mais abstratas, por coisas mais que, a princípio, à primeira vista, não tem uma utilidade prática no dia a dia, ou pelo menos que as pessoas não consigam aplicar aquilo de forma prática no dia a dia delas, e por isso elas têm uma certa resistência com isso. O que esse exemplo lhe comunica, cara, é que não busque algo muito alto, não busque dar um passo maior que a perna. Acho que esse é um exemplo melhor. Isso também é um sinal de inteligência que casa com tudo isso, cara. Casa com tudo isso. Eu sei que eu tô sendo prolixo, mas o ponto é: se você não consegue o que você quer, você não é inteligente. Simples assim. E vamos usar aqui como uma forma de conseguir o que quer o seguinte: tem um livro que eu tô lendo ele, de vez em quando eu volto pra ele, mas é um livro muito bom, recomendo a leitura, que é As 6 Escolas do Pensamento Estratégico. E tem uma habilidade que o autor ele apresenta, que é a habilidade de você reconhecer padrões, que é uma habilidade que ela é essencial para pessoas que buscam construir um pensamento estratégico. Por quê? Qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, qualquer coisa mesmo, tenha certeza, ou quase certeza, de que alguém já passou por isso, alguém já fez isso. Por que muitas pessoas argumentam sobre a importância de você ler livros? Não é apenas um atestado de que você é uma pessoa que não possui conhecimento, que você precisa admitir sua humildade e você aprender com outras pessoas. Também tem isso, mas é mais pelo aspecto de que mais de 90% dos problemas que nós enfrentamos na nossa vida, nossos dilemas, nossos desafios, nossos dramas, já foram documentados por outras pessoas. E se você parece surpreso com isso, ou então acha que isso é papo furado, eu recomendo muito que você dê uma leitura, mesmo que seja de forma bem superficial, no livro Meditações de Marco Aurélio. É o Diário do Imperador Romano. E tem uma coisa que é bem interessante nesse diário, assim, são várias coisas, mas uma que casa muito bem com esse exemplo que eu tô citando agora, que é a respeito da dificuldade que o imperador ele tinha para lidar com pessoas que eram mal educadas, que reclamavam demais. Até mesmo na parte dele mesmo interna, que ele afirmava que ele tinha dificuldade com relação à procrastinação. Então perceba que certas coisas elas não mudam com o tempo, elas vão nos acompanhando ao longo do tempo, por mais que nós, como sociedade, como espécie, nós evoluímos a um ponto tecnológico que acabe nos dando a ilusão de que somos melhores do que no passado. Mas isso acaba sendo uma ilusão, por quê? Porque se nós olharmos para o passado com o olhar de aprendizes, nós temos muito que aprender com o passado. E tudo isso nos mostra um caminho das pedras. E que caminho das pedras é esse? Vamos pensar o seguinte: se você quer ficar mais inteligente,
e nós utilizamos aqui como parâmetro, você consiga o que você quer da sua vida. Você já tem clareza para isso. Você vai usar como habilidade reconhecimento de padrões, ou seja, quais outras pessoas que também já obteram esse objetivo que você quer, o que elas fizeram, que você pode replicar e adaptar para o seu contexto. No momento que você faz isso, você acaba tendo uma bússola, não apenas do que fazer, mas também que aprender, habilidades, coisas para não se fazer e coisas para se fazer. Então, cara, o melhor sinal de inteligência que eu acredito hoje, que as pessoas deveriam pensar mais sobre isso, é a sua habilidade de conseguir o que você quer da sua vida. Simples assim. Por quê? Porque hoje, cara, a informação, ela não é, digamos, algo que, por mais que as pessoas vão continuar pagando por conhecimento, vão continuar pagando por informação, a informação, ela tá acessível. Então, às vezes, o que acaba sendo vendido, e as pessoas, às vezes, não têm a consciência do que elas estão comprando, não é de fato a informação, mas é a organização, o tempo. O tempo que você levaria pesquisando, às vezes você quer, levaria horas ou até dias. Você vai lá com um produto, você compra só a organização, você compra pro caminho das pedras. Então, isso, por si só, já é commodity. Ou seja, já está em abundância. Você hoje, com a inteligência artificial, você faz alguns prompts ali e simples assim. Então é por isso, cara, que eu uso agora como parâmetro para minha vida, que inteligência é a sua capacidade de você obter o que você quer da sua vida. E no momento que você consegue obter isso, você consegue estar mais próximo dos seus objetivos, está um passo de você obter o que você quer, é um sinal que você é inteligente. Simples assim. Eu sei que é uma abordagem utilitarista, mas, cara, nós precisamos ser mais pragmáticos. Pragmático porque a realidade, ela demanda isso. O contexto que cada um está inserido num contexto diferente. Mas o contexto moderno, ele exige isso. Ele exige isso por quê? Vamos pensar aqui. A média continua abaixando cada vez mais. As pessoas estão ficando fracas, estão ficando mais lesadas, estão ficando mais à mercê dos estímulos, das distrações. No momento que você acaba saindo dessa média de pessoas que apenas consomem, cara, você consegue obter. O céu é o limite. O céu é o limite. E é por isso que, cara, eu volto a dizer, isso pra mim é um divisor de águas. Você precisa usar como parâmetro, como norte, como definição da sua vida de inteligência, que é conseguir o que você quer. Capacidade de conquistar objetivos. E por objetivos, você precisa ser muito específico. E, claro, reconhecer os padrões. E eu vou recomendar uma outra leitura aqui. Eu recomendei essa leitura das seis escolas do pensamento estratégico. Vou recomendar mais um. E esse aqui, cara, é uma das melhores leituras que você pode fazer, independente se você acredita ou não. Que é o livro de Provérbios, do Rei Salomão. E assim, não vai te doer nada você ler esse livro específico. Mas eu recomendo, cara. Recomendo muito. E, bom, isso aqui foi mais uma reflexão que eu tive, que eu acredito que vai gerar algum tipo de valor. Eu só queria mesmo soltar isso. Mas eu fico por aqui, meu nome é Lucan, e nos vemos no próximo vídeo.